Chamo-me Valentina Matias Filipe, trabalho na Bodiva, sou presidente do Conselho de Administração desde setembro de 2022. Quando se começou a fazer abordagem institucional sobre o mercado de capitais, isso foi em 1997, era uma heresia, ninguém acreditava. Éramos pouquíssimas pessoas que acreditávamos que ia surgir o mercado de capitais em Angola. E lembro-me que na altura o Dr. António Furtado, que foi o primeiro PCA da Bodiva, era vice-ministro das Finanças e ele supervisionava o Tesouro, da qual eu fui diretora, Direção Nacional do Tesouro, e indicou o Dr. Cruz Lima, portanto, que é uma peça basilar no mercado de capitais, para ser o coordenador do núcleo da Comissão do Mercado de Capitais. Depois fiquei como diretora nacional do Tesouro até 2002, depois saí por algum tempo e voltei para o Ministério das Finanças em 2008 como vice-ministra. Depois, em 2010, houve a alteração da estrutura do governo e passamos a ser designados secretários de Estado. Fui nomeada secretária de Estado das Finanças, por ironia do destino, numa perspectiva muito positiva. Supervisionei a Comissão de Mercado de Capitais e mais tarde a Bolsa de Valores. Ao supervisionar a Comissão de Mercado de Capitais, eu fui antes fui nomeada coordenadora da Comissão de Gestão e Reestruturação do Mercado de Capitais, porque na altura o Dr. Cruz Lima era o coordenador da Comissão do Mercado de Capitais e a nossa função principal como Comissão de Reestruturação e Gestão da Comissão do Mercado de Capitais era pressionar a criação dos órgãos sociais, porque o Dr. Cruz Lima era o coordenador desta comissão, mas não havia órgãos sociais. Portanto, é assim que, ao abrigo do Decreto Presidencial número 54/13 de 6 de junho, é revisto a revisão do Estatuto Orgânico e então são indicados os órgãos sociais e os referidos membros. E foi assim que foi nomeado o Dr. Archer Mangueira como o primeiro PCA da Comissão de Mercado de Capitais e Bolsa de Valores. Quando eu fui nomeada secretária de Estado das Finanças, eu supervisionava algumas áreas. Uma delas era duas. A Direção Nacional de Impostos e o antigo Serviço Nacional das Alfândegas. E, em simultâneo, fui indicada para coordenar o Projeto Executivo para a Reforma Tributária, o PERT, e a Comissão de Gestão e Reestruturação do Mercado de Capitais. Portanto, acho que foram os desafios maiores que tive, particularmente o PERT. Eu digo que o PERT foi a maior realização profissional da minha vida, porque depois culminou na criação da AGT. No âmbito do mercado de capitais também foi muito interessante, porque depois quis o destino. Quando eu voltei para o Ministério das Finanças, em 2008, conforme referi, fiquei a supervisionar a Comissão de Mercado de Capitais e também a Bodiva. Eu lembro-me que a Bodiva era uma unidade orçamental. Lembro-me que na altura o Dr. António Furtado e o Dr. Patrício Vilar foram ter comigo. Não havia motivação e nem havia forma de se conseguir recrutar jovens, porque os salários eram baixíssimos, e lembro-me que nós conseguimos defender e fazer passar a mensagem que a Bodiva deveria ser remunerada pelo serviço que prestava no âmbito da negociação da dívida pública, porque a semelhança do que acontecia com a Direção Nacional de Impostos na altura, nós remunerávamos os bancos comerciais que faziam as transações, que faziam a arrecadação de impostos. Portanto, nós conseguimos fazer valer a nossa posição. Na altura, o ministro das Finanças era o falecido Dr. Severino de Moraes, e foi a partir daí que a Bodiva começou a praticar melhores salários, não tão altos, mas melhores do que a função pública, e conseguiu recrutar mais jovens. Pronto, quis depois a ironia do destino, que depois assumi outras funções depois em 2017, fui nomeada ou indicada como deputada da Assembleia Nacional, fiquei 3 vezes. Depois fui nomeada administradora do Fundo Soberano e com muito prazer mesmo fui depois. Eu recebi uma chamada, um telefonema em setembro de 2022, um telefonema da Sra. Ministra das Finanças, a perguntar se eu queria ser a PCA da Bodiva, porque tinha sido indicada ou sugerida pelo Dr. Furtado,
que ia cessar funções, seu pedido, e aceitei. Pronto, então cá estou, com uma equipa muito jovem, muito competente, e é um orgulho para mim estar a liderar a equipa, apesar de não exercer funções executivas, mas tenho acompanhado muito de perto o funcionamento da Comissão Executiva, o funcionamento dos colegas, eles até tratam por mãe, porque a média de idade da Bodiva é de 37 anos, são todos jovenzinhos, todos eles têm idade para ser meus filhos. A cultura Bodiva é uma cultura que me agrada imenso, é uma cultura que aposta permanentemente na formação, na capacitação dos colegas, e é um prazer enorme ser da família Bodiva. Estou praticamente no final da carreira e sairei com muito agrado, porque o início do Ministério das Finanças foi relativamente desafiante, porque aos 35 anos fui nomeada Diretora Nacional do Tesouro, então foi o maior desafio. Portanto, foram 4 anos muito desafiantes, mas teve a parte positiva, porque aprendi muito, porque na altura não havia, o único instrumento que existia para gerir o orçamento era o próprio Orçamento Geral do Estado. Não tínhamos nem programação financeira, nem plano de caixa. Mas depois, aos poucos, conseguimos implementarmos o SICO e o grande contributo que fui dando por onde passei. E hoje sinto-me muito realizada profissionalmente, muito realizada. Mesmo quando eu estiver reformada, não vou ficar de braços cruzados. No âmbito da responsabilidade social, tenho vários projetos para fazer a minha parte. O conselho que eu dou é que, aos jovens, de uma maneira geral, que sejam comprometidos com a pátria, que fizerem que seja bem feito e sempre com o compromisso de que estão a fazer não só pela família, não só para terem melhores condições, mas para também fazerem pelo povo angolano, permitindo para que o povo angolano tenha melhoria constante da sua condição, das condições de vida. Também aconselho a não serem imediatistas, invistam na formação, invistam no conhecimento. Uma sociedade só é desenvolvida quando se tem mesmo muito conhecimento e muita formação. É o conselho maior que eu dou. Comprometimento com a pátria, visando a criação constante da melhoria das condições de vida do povo angolano.